Olá, senhor Nelson Serra Negra, tudo bem com você? Como vai, senhor Alex Lara? Graças a Deus, tudo bem. Prazer imenso estar aqui contigo, para a gente poder conversar um pouco. Ô, Serra Negra, prazer meu, muito feliz mesmo de você ter aceitado esse convite e posso te assegurar que é uma honra muito grande ter aqui, né, você no Sea Legends, como uma referência, como uma lenda aí para inspirar pessoas, tá bom? Muito obrigado. Bom, para as pessoas que estão assistindo a primeira vez, para que elas possam entender qual que é o objetivo do Sea Legends, é bem simples. Inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. O que a gente faz? A gente convida pessoas que estão numa posição de destaque, de C-level, né, de diretor de alguma área, ou presidente de empresa, ou empresário, e num bate-papo a gente busca pontos, né, nessa história que possam servir de referência para as pessoas nesse momento, principalmente que a gente está vivendo ainda fim de pandemia, as pessoas buscam inspiração, e também o objetivo é desmistificar um pouco, né, essa questão de que ser um C-level, né, ou estar numa posição, né, de executivo de alta gestão é alguma coisa que seria impossível para muita gente, ou que DNA, enfim, ou a indicação. Então, é uma ideia bem light aqui esse bate-papo, tá bom? Perfeito. Então, Vamos vamos lá. lá. Bom, para quem não conhece o Serra Negra, e também olhando aqui as minhas anotações, eu vi que a sua carreira como executivo, como diretor de vendas, pelo menos olhando o seu LinkedIn, começou lá na Consist. Exato. Depois da Consist, você foi diretor de vendas Oracle. Depois, você foi empresário, né? Exatamente. Vendeu, né, uma empresa, foi CEO da Sinus Technology. Depois, eu acompanhei isso, inclusive, né? Você vendeu, né, a Sinus, ou a Algar comprou a Sinus e você foi junto com a Sinus e aí passou a ocupar a posição de vice-presidente de vendas da Algar Tech. Exatamente. Depois você passou pela BI Consulting, depois diretor comercial na Sonda Ativas, já estava na transição, né, de acionistas, e agora diretor de vendas da Sonda. Exato. Bom, de uma forma, né, bem rápida, eu sei que a sua formação é em administração de empresa também, e que você tem um MBA em IBMEC. Antes de te passar a palavra, eu queria te perguntar, você lembra quando é que você me conheceu? Alex, eu acho que eu te conheci foi quando você estava no Grupo Algar, não foi? Não. Por que eu fiz essa pergunta, né? Olha Ah, como é que é interessante essa questão de ser lenda, de ser referência, né? Você é um cara, e eu quero aproveitar para falar isso, que para mim é uma referência. Para mim, na minha vivência comercial, e não tem interesse nenhum nisso, né? Talvez eu nunca tenha te falado disso, você é um dos caras que mais se destacou como gestor de vendas. Eu te conheci final de 99, início de ano 2000, você estava na Oracle. estava na hora. Eu era um executivo de vendas de uma empresa daqui de Belo Horizonte, especialista em software WMS, Warehouse Management System, Saga, né, que hoje tem como principal sócio, o único acionista, o Guilherme Salles. Na época eram 5 sócios, eu era um executivo de vendas, eu vendia WMS, né, Sim. e fui para uma reunião no Sind, antigo Sind, lá no distrito ali, né, saindo ali para Distrito Industrial de Contagem. isso, exatamente. Estava lá, fazia uma negociação com o senhor Paulo, que era o dono do Sind, estava do lado da Oracle, a Elizabeth Torres, Sim. e de repente chega um cara lá grande, assim, do meu tamanho, né? Não na largura, que eu era mais fino, né? Mas na altura e na largura, um cara grande. Cara, e assim, eu fiquei deslumbrado aquele dia, e realmente você passou a ser uma referência muito grande pela forma que você tratou. Enfim, pô, achei top, né? Assim, falei, cara, eu quero ser igual esse cara aí, esse cara. E saí de lá, ainda peguei carona com você. Você tinha um Tempra. Você me, você me deu. Ou era da companhia, ou era seu, não lembro. Era um Maréia da Oracle. Maréia, não era Tempra. Troquei o Isso. carro da Fiat, era uma Maréia, Maréia exatamente. da Oracle, exatamente. Maréia.
pô, me deu carona. Eu falei, caramba, eu estou aqui com um cara que é o diretor da Oracle. Fiquei doido para trabalhar na Oracle por causa de você, essa foi verdade. Aí fui para o Grupo Algar, né, como vendedor, e aí a gente acabou se encontrando e tal, mas Isso. essa admiração começou lá atrás. Tá vendo, né, bicho? Como é que você é referência, você nem sabia, né? Pô, eu nem sabia disso. Bacana a história. Muito obrigado aí pela lembrança da história. É isso aí, é isso aí. Depois, a gente se tornou concorrente, né? Eu estava na Ativas, né? Tive aí o desafio de ser concorrente seu quando você estava na Algartec. Em algumas oportunidades a gente se encontrou em lados opostos, né? Exato. Depois eu saí da Ativas e, né, o mundo dá volta aí. Depois você foi para Ativas, né? Sonda Ativas e hoje está lá na Sonda. Então, assim, muito bacana lembrar, né? Eu comecei a lembrar nas minhas anotações um dia que eu conheci o Serra Negra, pô, foi lá atrás. E aí, tipo, mais de 20 anos, hein, Alex? Sua barba não era branca, não. Sua barba não era branca, A não. barba era preta. Era Aliás, preta. acho que eu nem usava barba naquela época, hein? Esse detalhe eu confesso que eu não me lembro, não. Mas, bom, então para eu te passar a palavra, Serra Negra, contei aqui rapidamente um pouco de como eu te conheci, um pouco da sua história, posições que você ocupou e ocupa, né, atualmente, né, uma empresa multinacional aí que é referência naquilo que faz, a Sonda. A pergunta que eu te passo é o seguinte, Serra Negra, sua vida sempre foi muito fácil assim? Você acordou e já estava nessa posição, com esse destaque todo? Enfim, conta pra gente quem é o Serra Negra e por que foi fácil assim? Rapaz, dizem que eles olham as cachaças que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Quem dera me fosse fácil, né? Então, assim, não foi fácil. Assim, minha carreira eu comecei na área industrial de uma empresa de tecnologia, na BC Bull, lá em Contagem, né? Era uma joint venture entre o Grupo Algar, que na época chamava Grupo ABC, e a Bull francesa, que era uma empresa fabricante de equipamentos de informática, né? Microcomputadores, super minis na época, mainframes. E, em função da reserva de mercado, essa empresa foi montada, né? E criou-se a empresa ABC Bull, que era joint venture entre o Grupo Algar e a Bull francesa. E, na realidade, eu comecei minha vida na área industrial, né? Como supervisor de PCP. Antes disso, eu fui bancário, então eu comecei lá em Banco Nacional, na década de 80, início da década de 80. Mas aí eu tive essa oportunidade, fui para a BC Bull e trabalhei 5 anos na fábrica da Bull, especificamente em planejamento e controle de produção. Mas sempre tendo contato com a área comercial, né? Sempre ali fazendo a interface entre a produção industrial e a área comercial, ou seja, pegando as demandas da área comercial e transformando em pedidos na fábrica, né? Ou seja, essa era a minha principal missão. E sempre vendo aquele pessoal da área comercial ali, eu achava assim, bacana, né? Levando clientes, conversando com clientes e fazendo negociações. E ali minha mente deu um start. Eu falei, gente, eu vou para a área comercial. Né? Ou seja, depois de 5 anos na fábrica, aí surgiu uma oportunidade para ser gerente de contas, né? Vendedor em Belo Horizonte. E aí eu consegui passar a ser um gestor de contas na filial da BC Bull em Belo Horizonte. Isso foi mais ou menos em 89, se eu não me engano. E aí minha vida comercial começa aí, Alex. E aí não é dizer que foi fácil, mas da Bull eu fui para HP, da HP eu fui para Consist, né? Na Consist já muito cedo, né? Com 30 e poucos anos, 33, 34, eu já me tornei o diretor da regional da Consist. Então, acabei assumindo funções de gestão muito cedo, né? Com 30 e poucos anos, eu já era diretor da regional da Consist, que é uma multinacional brasileira. Né? Ela atuava nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina, no Brasil. E logo em seguida, né? Ou seja, porque eu estava na área de infraestrutura, de hardware, como a Consist era uma empresa dedicada a software, com um pouco mais aí acho que, se não me engano, 4 anos de Consist, eu fui convidado para montar a filial da Oracle em Minas Gerais. E eu lembro que foi um processo muito bacana, né? Isso aí eu acho que é uma dica para as pessoas, né? Que querem seguir uma carreira de executivo. Eu participei de um processo na Oracle, né? Eram várias pessoas do mercado mineiro, pessoas da IBM, pessoas da Unisys, participando do processo.
E a decisão da minha escolha, depois conversando com o vice-presidente da Oracle, foram baseadas em depoimentos dos clientes. Ou seja, no final ali, que vamos dizer assim, ficou empatado eu, mais uma ou duas pessoas, que qualquer um de nós três poderia estar assumindo essa posição de montar a filial da Oracle em Minas Gerais. Os clientes decidiram, ou seja, eles conversaram com alguns clientes e os clientes falaram, não, a gente, se for para indicar, a gente indica o Serra Negra. Então, isso aí é um negócio muito bacana, né? Ou seja, desde o início, né, as pessoas que estão procurando uma carreira comercial, realmente ter um relacionamento transparente, um relacionamento bacana, um relacionamento sincero, honesto, né? Com os clientes. Porque, no fundo, os clientes é que acabaram me indicando para essa posição. E aí eu me tornei diretor da Oracle em Minas Gerais, se não me engano, com 37 anos, né? Que era uma idade também bastante jovem. E daí para lá, então, aí, ou seja, minha carreira toda baseada em gestão de equipes de venda, né? Gestão de resultados, né? Cheguei na Oracle a atender metade do Brasil, ou seja, só não atendia São Paulo para baixo, Minas, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, era toda debaixo da minha diretoria. Foi uma época realmente assim de bastante trabalho, muita viagem, muita correria. Então não é fácil não, viu, Alex? É muita correria, é muito trabalho, é muita dedicação, muitas horas de sono perdidas às vezes, muita viagem. Eu lembro que a gente ia para o Nordeste, para o Norte, muitas viagens de madrugada, né? Aqueles aviões, aqueles corujões da madrugada. Então, é o que eu comento sempre com as pessoas, gente, nada resiste ao trabalho, né? Trabalho, que o resultado acaba aparecendo, né? Trabalho de forma organizada, de forma honesta, de forma transparente, de forma bacana com os clientes, que o resultado aparece. Então, na verdade, Alex, é muito trabalho, né? Muito esforço, muita dedicação, né? E não é tão fácil como as pessoas acham que é, não, né? Realmente é o resultado aí de muita dedicação e muito foco. Perfeito, perfeito. Você falou algumas coisas assim interessantíssimas, e eu vou pegar algumas para a gente explorar. Você falou que você começou como um cara da área industrial, né? Um cara de PCP, né? Planejamento e controle de produção. Exato. Né? E aí você, por uma vontade, ou por uma oportunidade, ou por algum tipo de interesse, né? Ou alguns interesses, você migrou para a área comercial, participou de um processo e escolheu, e foi escolhido. Eu queria explorar exatamente essa parte aí desse reposicionamento, porque o C-Legends tem esse papel, né, de auxiliar as pessoas nesse momento aí mais difícil, né, onde muitas perderam oportunidades, muitas perderam emprego, empresa, enfim. E, ao mesmo tempo, né, um paradoxo muito grande, porque a gente vê um volume gigantesco de desempregados e um volume gigantesco de oportunidades abertas, por exemplo, de tecnologia, no mundo, que não são supridas. E quem é desse ramo, né, a gente da área de tecnologia, a gente fala assim, pô, era fácil, era só o cara que está lá, né, desempregado, faz um curso de programação, sei lá de quê, de Python, do que for, porque hoje as empresas nem exigem um curso superior, não, assim, por que o cara não vira a chave? Aí a gente vê muito nas conversas que eu tenho com pessoas que estão ali um pouco perdidas, eu sempre coloco esse pensamento, não para sugerir, mas para a pessoa refletir, né? E às vezes a pessoa acha que está velha, ou que não tem oportunidade, que não é bem assim, que é muito difícil. Então, eu queria explorar um pouquinho essa sua virada, né? Você saiu de uma área industrial para uma área comercial, a gente sabe que não é fácil, são bichos completamente diferentes. O que você falaria, né, nessa experiência para as pessoas que estão vendo oportunidades, mas não estão transacionando aí, né, não estão migrando em função do medo, né, de não conhecer essa outra área? O que você poderia dizer, né, a respeito disso? Em primeiro lugar, Alex, acho que o primeiro conselho, né, que eu daria é para as pessoas não terem medo de mudança, né? A mudança, as pessoas hoje às vezes se sentem confortáveis e seguras naquele ambiente que elas dominam, né? Mas não tenha medo de mudança. Ou seja, esse é o primeiro conselho. Não tenha medo de mudança, porque se você tiver medo, você nunca vai arriscar, né? Nunca vai dar um passo adiante, talvez em oportunidades que estejam ao seu redor, estão passando
né? A boiada está passando na sua frente e você não está vendo. Então, primeira coisa, não tenha medo de mudança. Segunda coisa, preparem-se sempre, né? Ou seja, né, a preparação, né, o conhecimento, o estudo, capacitação, ela tem que ser constante, independente da área que você está. E outra coisa, e não só especificamente naquilo que você está fazendo. Tudo aquilo que você acha que vai agregar, que você tem certeza, acha que vai agregar valor em você como profissional, você deve buscar se preparar, estudar mais línguas, estudar, de repente, processos administrativos, entender um pouco de área financeira, né? Então, ou seja, se capacitar, né? Então, as pessoas, primeiro, não devem ter medo, segundo, devem se capacitar, e terceiro, arriscar, né? Ou seja, dar o passo, né? Ou seja, eu lembro quando surgiu a oportunidade na área comercial, eu falei, cara, mas nunca vendi nada na vida, nunca vendi nenhuma bala no sinal, mas eu gostava, eu via aquilo assim como algo interessante, desafiador, né? Que você tem que relacionar constantemente com os clientes, né? E às vezes as pessoas acham assim, mas eu não tenho carisma, mas a venda não é só carisma, a venda é um processo científico, de capacitação, de conhecimento, entendeu? Às vezes as pessoas acham assim, apenas o cara é carismático, o cara fala direitinho, e isso não leva a nada. Isso aí, sem foco, sem determinação, sem conhecimento, você não vai a lugar nenhum. Então, ou seja, arrisque, né? Se capacite, né? Não tenha medo de mudar, porque podem realmente existir mudanças que vão te levar para patamares mais altos, patamares melhores, às vezes nem mais altos no aspecto financeiro, no aspecto de sucesso, mas no aspecto de satisfação pessoal, né? Às vezes as pessoas entram num determinado processo de trabalho, aprendem ali no início da vida e fazem aquilo a vida inteira. E você vai, às vezes, você conversa com algumas pessoas e ela, pô, nunca gostei de fazer aquilo, o cara está 20 anos fazendo uma determinada função e nunca gostou, pô, por que não procurou mudar, né? No aspecto de satisfação profissional. Então, assim, capacite-se, não tenha medo, arrisque, né? Porque, como você disse, nesse momento, muitas oportunidades no mercado, muitas vagas, né, de emprego e poucas pessoas atendem à necessidade dessas vagas, por falta de capacitação, por falta de conhecimento, por falta de se arriscar nessas vagas, né? Então, ou seja, o meu conselho é isso. Não tenha medo, vá em frente, capacite-se, porque, sem dúvida, o mercado hoje ele é um mercado que tem muita oportunidade de trabalho, né? Nessa transformação digital que a gente vive hoje, né, os profissionais são muito mais conectados. Então, atualize-se, né? Conheça novas tecnologias, novas metodologias, conheça toda essa parte de redes sociais, né? Se envolva, se integre, porque, sem dúvida, há muita oportunidade no mercado hoje para gente capacitada. Perfeito, perfeito. Bom, um outro negócio que você comentou, eu achei interessantíssimo, é o processo de escolha na Oracle, né? Quer dizer, você estava ali disputando com pessoas bem capacitadas, pode até ser que algumas, academicamente falando, ou track records, né, histórico, Sim, profissional, melhor, né? Mas alguém da Oracle lá falou, peraí, vamos tirar, né, a cisma aqui, né? Vamos tirar a tema, vamos lá escutar os clientes, né? Porque uma coisa é um cara aqui se vendendo na sala de reunião. Vamos escutar lá para quem vai comprar dele, né? Para quem vai comprar dos vendedores dele, como é que esse cara é na prática. E aí os clientes te recomendaram, né? Na verdade, te endossaram. exato. Nesse processo de endossar, né? A gente sabe que um lado, naturalmente, ele tem a ver com conhecimento, né? Conhecimento ele é um dos pilares que suporta a relação das pessoas, principalmente a relação do cliente-fornecedor, né? Alguém está precisando de alguma coisa que você tem aquilo e você entende e elabora uma solução, enfim, é uma coisa transacional. Mas tem um outro lado, que é um lado, vou chamar de, hoje está muito termo utilizado, é o soft skills, né? Tem os soft Exato. skills. Quais são os soft skills, né, que você acredita que foram destacados na cabeça dos clientes, né, para apontar o seu nome, né, tendo outros caras interessantes? E quais seriam os soft skills que você considera que hoje, né, são importantes para que a pessoa possa ser escolhida pelos clientes, né? Exato.
Sem dúvida, foi um processo muito bacana, né? Eu lembro que logo depois que eu fui escolhido, como eu te comentei, eu conversei com o vice-presidente lá que havia me contratado. Falei, por que eu? Porque tinham. Depois eu fiquei sabendo das pessoas que estavam participando do processo e eram pessoas extremamente capacitadas. E como você disse, algumas delas, academicamente falando, até mais preparadas, né? Com um currículo acadêmico melhor do que o meu, né? Mas é aquilo que eu sempre comento, Alex. A gente tem que atender bem os clientes, né? A gente tem que transmitir confiança para o cliente. Eu acho que é uma coisa fundamental, né? Transciência você transmite através de conhecimento, então você tem que estar conhecendo profundamente aquilo que você está apresentando. E confiança você transmite também através de melhora do seu relacionamento, né, no dia a dia com esse cliente. Você vai conquistando a confiança do cliente, né? Isso é fundamental, né? Ou seja, aquela história, ninguém compra nada de alguém que ela não confia, de que ela não gosta. Ou seja, se você não gosta de uma pessoa, você não confia na pessoa, você pode fazer o que for, você não vai conseguir vender nada para aquela pessoa, né? Então, gerar um relacionamento de confiança, né? Demonstrar conhecimento, ser transparente, né? E outra coisa, não dá para a gente conhecer tudo hoje, né? Por mais que a gente conheça, a gente não conhece tudo. Então, quando não conhece, é realmente colocar que não conhece, que vai trazer os universitários, vamos conversar, vamos discutir, né? Mas sempre numa postura extremamente honesta, né? E numa relação ganha-ganha com o cliente, né? Esse negócio que eu vou fazer um negócio que vai ser bom só para mim, isso não existe, isso nunca existiu, isso não é que o pessoal fala às vezes, hoje o negócio não, nunca é hoje, não, isso sempre foi assim. A relação é ganha-ganha, né? Ou seja, eu tenho que estar ganhando, o cliente tem que estar ganhando, eu tenho que estar agregando valor para o negócio dele, eu tenho que estar entendendo a dor dele, onde é que a coisa pega, o que eu vou levar para ele de solução tecnológica que vai ajudá-lo a diminuir essa dor ou eliminar essa dor, né? Então, esses são alguns soft skills que eu acho que são fundamentais, né? Ou seja, você tem que estar realmente bastante inteirado, né, com o seu cliente, numa relação de confiança, numa relação de conhecimento, uma relação de respeito, né? Isso aí é fundamental e não tenha dúvida que com esses soft skills aí você vai ter um resultado e um sucesso aí comercial com certeza muito grande, porque é isso que os clientes esperam dos fornecedores hoje, né? É às vezes mais do que um fornecedor, às vezes até uma relação mais próxima do que de fornecedor, né? Ou seja, você cria esse ambiente aí de confiança, né? É muito bacana quando você recebe um telefonema de um cliente, você, nego, eu estou aqui com uma necessidade, preciso de você, né? Então é essa postura que eu acho que né, as empresas, os clientes desejam hoje, né? Não tem, aliás, nunca houve, né, espaço para aquele vendedor cheio de conversa, cheio de história, blá, 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 blá. Não, o negócio é pá, qual que é isso, quem que ganha isso, onde é que vai, onde é que nós vamos chegar, qual o benefício, qual o melhor custo para a empresa, para o fornecedor, para o cliente. Então, ou seja, essa relação transparente ela é fundamental. E eu acho que eu tive muito sucesso aí comercialmente, a postura foi sempre essa, entendeu? Eu acho que esses são os skills que a turma tem que correr atrás aí. Perfeito. Bom, um outro comentário que você fez, e eu acho bacana que nós explorarmos, você falou da necessidade das pessoas se manterem atualizadas, né? Buscarem conhecimento o tempo inteiro. Enfim, e cada vez mais essa questão do conhecimento aí, ao mesmo tempo que está muito fácil, né? Porque a gente consegue hoje qualquer tipo de conhecimento, né? No Google, por exemplo, né? Então é bastante é difícil a pessoa hoje conseguir arrumar uma justificativa que convença ela mesma de por que ela não está avançando, né? Não está crescendo. Eu costumo dizer que a pessoa vai estar só formada quando ela estiver dentro da forma, né? Porque fora disso vai continuar tendo que se desenvolver. Aí eu queria saber de você como é que você faz, né? Como é que você se inspira, né? Como é que você continua nesse processo aí de aprendizado, onde é que você busca inspiração para motivar a galera, né? É claro que as pessoas têm sua automotivação, mas para dar o gás na galera, para ter conteúdo para falar com os clientes, não só de produto, né?
Onde é que você busca? Como é que você faz? Como você disse, né, Alex? Hoje tem muita literatura disponível nas redes, na internet, no Google, ou seja, hoje. Mas a gente procura também fazer vários treinamentos, né? As empresas hoje, nesse momento de transformação digital, existem duas coisas. Primeiro, que o treinamento ele está lá, disponível. Então, hoje, né, o perfil do profissional ele mudou um pouco. Ele tem que ser autodidata, né? Ele tem que correr atrás. Por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, nós temos alguns convênios com universidades americanas e dos mais diversos temas nós temos treinamento para tudo. Só que eu tenho que entrar lá, verificar o que eu quero fazer, quais são os tópicos e entrar e separar um horário do meu dia para fazer esse treinamento. Então as pessoas têm que buscar, né? Nós estamos aí num momento fortíssimo de transformação digital, né? E você vê as pessoas falando de transformação digital, você vê gente assim às vezes completamente sem conteúdo, né? Como se transformação digital fosse uma disciplina. Mas transformação digital é algo que permeia todas as disciplinas, né? É um processo que passa por todas as áreas. Então, eu até digo, eu costumo dizer, assim, não existe uma disciplina de transformação digital, existe uma transformação digital para você fazer no seu RH, no seu financeiro, no seu modus operandi, no seu estoque, no seu relacionamento com o cliente, no seu CRM, né? Na sua forma de atender os seus clientes. Então, ela não é uma disciplina isolada, ela é algo que passa por várias áreas, né, de várias empresas. Eu até acho, às vezes, engraçado assim, quando eu vejo uma empresa que tem assim, nós temos uma área de transformação digital. Na área da transformação digital, ela tem que estar dentro de todas as áreas da empresa, né? E nisso tem muita literatura, muita coisa a se fazer, né? Muita coisa para se trabalhar. Realmente é um momento onde as coisas estão mudando bastante. E aí o conselho que eu dou para essa turma é o seguinte, gente, corra atrás, né? Porque acabou aquela era, né? Que as empresas marcavam treinamentos para você. Ah, não, essa semana vai ser uma semana de treinamentos. Não existe mais, né? Hoje você tem convênios com entidades de ensino, com universidades americanas, universidades europeias, que disponibilizam os conteúdos e você mesmo tem que entrar lá, marcar aquilo que você quer ver e separar um tempo para você fazer um treinamento, um estudo, né? Uma tarefa para aprender um pouco mais sobre aquele assunto. Então, isso aí é fundamental hoje. Não tem como você não se atualizar quase que semanalmente, diariamente, a respeito dessa quantidade de assuntos que surgem aí. Esses dias eu estava conversando com o pessoal de varejo, e eles falaram assim, B2C, B2B, bacana. Você sabe que hoje o modelo é o D2C, D2C, D para C, né? Cara, o que é isso? É o Direct to Consumer. Ou seja, as indústrias hoje estão procurando vender direto para o consumidor. E já está acontecendo mais do que a gente imagina. Eu estava até um pouco desatualizado sobre isso. Né? Empresas como Mercado Livre, hoje você vai comprar lá uma Samsung, sai da Samsung direto, você compra no Mercado Livre e recebe direto da Samsung, um produto da Samsung, produto da Brastemp. Nas americanas, você compra lá um produto, sai direto da Brastemp para sua casa. As americanas só fazem... Isso é o D2C, Direct to Consumer. Então, ou seja, é uma mudança que vai mudar completamente o varejo. E você, como fornecedor, tem que estar atento. Não estou dando isso aqui só como exemplo. As coisas evoluem muito rapidamente, né? Então, ele estava falando, ó, B2B, B2C, isso é coisa do passado. Agora, D2C. Então, assim, você tem que estar constantemente entendendo aí todos os mercados, varejo, utilities, governo, indústria, né, manufatura, porque as coisas mudam muito rapidamente, né, e aceleram muito rapidamente. Então, se você vai conversar com alguém de alguma indústria hoje, você tem que realmente estar pelo menos com uma pincelada de tudo que está acontecendo de novo naquela indústria, né? Então, o conselho é, corra atrás. O treinamento hoje não vem atrás de você, não. Você tem que ir atrás do treinamento, porque tem muita coisa boa aí para estudar. Show demais. Ó, eu não conhecia o D2C, agora já aprendi. Acabou de aprender o D2C. D2C, não, e eu falo para as pessoas o seguinte, né? O C-Legends aqui, se fosse sacanagem, né? Desculpa a palavra, mas né, putaria, aquelas coisas todas, bombava, né? Agora, quantas pessoas têm oportunidade de sentar com um C-Level, com um C-Legend, e escutar da experiência, as recomendações dele, dessa forma aqui que a gente está batendo um papo. Então,
Às vezes, um bate-papo desse traz um volume de conhecimento tão grande que pode ser o diferencial na decisão da sua carreira, no fechamento de um negócio, na construção de um networking. Então, as pessoas, na minha opinião, e pelo que eu já escutei aqui de outras lendas aqui, né, infelizmente, é que desperdiçam o tempo, né, porque talvez o tempo seja aquilo que é mais tem maior democracia, né? Todo mundo tem 24 horas, aí a pessoa usa do jeito que quer, e aí não tem desculpa para não aprender. Né? Delegar para o outro, delegar para a empresa, é até covardia hoje em dia. Né? Exato. Bacana, Sérgio. Bom, para a gente ir para o final, não dá para deixar de perguntar um assunto que eu, inclusive, tenho curiosidade. A gente sabe que, não só na área comercial, né? Eu acho que esse negócio de falar que a pessoa da área comercial ou da área técnica também, na minha opinião, já está sendo suplantado. Né? As pessoas são pessoas de negócio. Exato. Né? Cada vez mais são pessoas de negócio que entendem de tudo, naturalmente se especializam em algumas coisas, mas conseguem aí, né, numa jornada empresarial corporativa, navegar e conversar em diversas áreas. E aí, dentro dessa questão de construção de carreira, né, a gente sabe que, como pessoas de negócio, o network é algo muito importante. Né? Quer dizer, construir network, né? Como é que você construiu, ou como é que você continua construindo seu network? Você tem alguma estratégia específica? Você faz isso de forma proposital ou acontece na sua vida de forma natural, ou são as duas coisas? Alex, são as duas coisas. Natural, porque ao longo da carreira você vai conhecendo as pessoas e, além de fazer negócio, você vai criando amigos, né? Isso é um negócio que é fundamental. Então, eu tenho uma relação hoje com pessoas da área de tecnologia realmente muito grande, conheço muitas pessoas, né? São mais de 30 anos aí na área, então, ou seja, você vai naturalmente trazendo pessoas para o seu relacionamento e você tem que manter esses relacionamentos, né? Mesmo aqueles que você depois não tem mais contato, a pessoa saiu da empresa, não está mais, você mantém esses relacionamentos. E eu sempre criei o hábito, Alex, de gerar pequenos eventos constantemente na minha vida. Ou seja, tanto com clientes, quanto com parceiros, quanto fornecedores, ou seja, almoços, jantares, né? Nós aqui em Minas, aquele famoso happy hour no boteco. Então, ou seja, uma vez por mês, 2 vezes por mês, liga para 2, 3. Gente, vamos sentar, vamos conversar, vamos dar uma atualizada, o que está acontecendo? E isso não só com clientes, como às vezes com, né, concorrentes, né, vamos dizer assim, concorrentes que são amigos, né, porque na verdade a gente está todo no mercado, conhece todo mundo. Então, às vezes eu sentava com outros fornecedores, às vezes com clientes, e eu mantenho isso até hoje. Pelo menos uma vez por mês, eu estou fazendo pequenas reuniões, ou almoços, happy hours, jantares, com pessoas da área, e a gente trocando informação sobre o mercado. Né? E aí, o que está acontecendo? Como é que está? Pô, você sabe daquele negócio? Pô, você está lá naquele negócio? E isso aí é fundamental. Né? Ou seja, você tem que ter uma estratégia de criar, aumentar isso gradativamente durante os anos, manter isso aí, né? Ou seja, alimentar, porque senão morre, e cuidar disso com bastante carinho, porque isso aí é o que você leva, né? Isso aí é o que você leva para onde você vai, né? Isso é o que você leva de resultado de todo esse trabalho durante todos os anos em várias empresas, né? É o network, são as pessoas que passam pelo seu caminho, é o legado que você deixa, né? Então, acho que é um processo que envolve os dois lados aí. É natural, mas tem que ser alimentado. Perfeito. Bom, chegamos ao final e eu queria te pedir o seguinte: você deixar aí uma mensagem, uma dica, enfim, algo que você queira deixar para as pessoas, principalmente que estão no momento que a gente começou lá a conversa, né? Vou chamar de congelamento, né? Porque o medo normalmente congela, né? Paralisa. Diz a neurociência aí que uma das consequências do medo é exatamente o congelamento, né? A pessoa fica ali mobilizada e não vai para frente nem para trás, e nem para o lado. O que você diria para essas pessoas que estão aí numa fase mais difícil, né, diante aí do mercado que a gente vive hoje? Nós passamos por um momento difícil, né, Alex? São 2 anos aí de pandemia, onde realmente o mercado retraiu, né? As coisas, a forma de se relacionar
se tornou muito diferente, né? São 2 anos fazendo reunião pelo Google Meet, pelo Teams, né? São 2 anos aí de relacionamento virtual e tentando fazer com que as coisas continuem a andar, né? De uma forma diferente. Mas se eu tivesse assim, uma palavra para essas pessoas, é resiliência, né? Ou seja, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar firme aí no nosso objetivo de, né, para aqueles que estão passando dificuldade, de continuar buscando, né? Não podemos deixar o medo tomar conta, porque você falou, o medo realmente paralisa, né? E resiliência talvez seja a palavra de ordem que eu diria para o pessoal olhar no dicionário lá, o que significa resiliência. Porque é o que nós realmente precisamos nesse momento. É foco e não desistir nunca. Porque, com certeza, uma hora a coisa vai dar certo. Tá bom? Show demais. Obrigado mais uma vez aí, Serra Negra. Né? Ficou sabendo hoje, formalmente, eu não tinha tido a oportunidade de falar que você foi aí, né? Minha lenda, né? Literalmente, minha referência aí. Muito obrigado. Fiquei muito satisfeito de saber. É verdade mesmo, é verdade. Você vê que eu não esqueci detalhes, né? Para a pessoa lembrar detalhes, é porque realmente tem que. Exatamente, tem que ser marcado. Tem que ter sido importante. Então, não sei nem da Beth, da Elizabeth Torres, sinceramente, se a gente fala de network, vou procurar aqui saber onde é que ela está. Já tem um bom tempo que eu não escuto falar. Realmente tem um bom tempo que eu não tenho contato com ela também. Mas é isso aí. Obrigado demais. Sucesso. Desejo aí que seu ano de 2022 seja super abençoado em todos os aspectos. E estou disponível aí se precisar de alguma coisa, tá bom? Muito obrigado, Alex. Foi um prazer imenso falar com você. Foi realmente gratificante. Ok? Um abração. Grande abraço. Até logo.